muito Sim, não, poucas e é vezes. legal aproveitar, né? Assim, faz parte do processo de aprendizado, não só a parte de, não, de ter as aulas estruturadinhas, de ter o professor e tal, mas o ambiente, né? O ambiente também muda muito, né? Assim, tanto que falam, né, que se você quer mudar uma pessoa, mude o ambiente dela. Então, a pessoa se torna outra pessoa em outro ambiente. Então, realmente é importante você utilizar desse meio, já que você tem contato, né, com outras pessoas que também estão aprendendo. E, mas eu toco pior do que elas tocam melhor do que eu. Cara, assim, sempre vai ter gente melhor, gente pior, vai ter gente que tá muito pior, vai ter gente que tá muito melhor. E tá tudo bem, porque ninguém tá competindo com ninguém, a gente não tá apostando corrida, né? E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que é aqui nesse canal que você aprende não só a tocar violino, mas sim a dominar esse instrumento de verdade, né? Eu tô aqui para te dar dicas, falar de vários conteúdos realmente que só um profissional pode te passar. Hoje você vai acompanhar um novo episódio da série Dominando o Violino. Essa série é meio que um podcast, meio que uma aula, né? Eu convido algum dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino, que é um aluno de verdade mesmo, e aí ele vem aqui pra gente trocar umas ideias, né? Então a gente fala sobre aprendizado, sobre a história com o violino e tudo mais, mas também tem uma segunda parte que é prática, de verdade. Então você vai poder ver uma aula de verdade. E aí vai ter ideias, vai ter coisas que vão surgir que você pode aplicar nos seus estudos também. Então é bom para todo mundo, para o aluno que aprende e para você que também aprende aqui. Beleza? Lembrando que vai ter conteúdos de todos os níveis. Então tem alunos que estão mais no começo do curso, tem outros que já estão mais no meio, outros que estão mais avançados. Então vai ter um monte de coisas diferentes, que vai ser tudo muito útil para você também. Então, papel e caneta aí na mão para você poder anotar tudo e aproveitar o máximo dessa aula. Bora lá! Eu tenho 45 anos, sou cristiano, né, moro na cidade de Impirá, Bahia. E assim, eu comecei com violino faz mais ou menos 2 anos. Isso porque antes não tive contato de forma alguma. Na verdade, eu nem gostava do violino. Ou tinha a sensação que não gostava, né? Que nunca tive contato. Mas um dia eu fui para um evento da escola, porque eu sou professor do CETEP daqui de Impirá. Aí eu fui para um evento e vi uma pessoa tocando, que era uma professora que também fazia parte do CETEP, de outro centro. Aí eu vi ela tocando. Aí quando eu vi, eu disse, rapaz, eu acho que esse violino não é tão difícil de tocar, não. Eu observei ela tocando, inclusive foi até uma música clássica. Aí eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz é entrar no Mercado Livre e comprar o violino. Aí eu iniciei, né? E assim, realmente nos primeiros momentos não foram difíceis, eu não sei porquê, mas eu tive muita aptidão assim com o violino. Então, com uma semana eu já estava tocando alguma coisa, né? Já estava tocando pelo menos os mais básicos, que o pessoal ensina aí no YouTube. Mas com o passar do tempo eu senti uma necessidade extrema de ter alguém para me orientar, né? Porque uma coisa é eu tocar, outra coisa é ter alguém para dizer, a sua postura está errada, a forma de vocês tocar está errado. Então eu não tinha essa referência. E mesmo no YouTube a gente tem várias pessoas falando, mas não, ainda para mim não era legal, porque eu ouvia, mas não tinha esse contato, né? Então para mim era muito distante, isso me desestimulava bastante. Mas eu comecei, fui tocando, tocando, vi que no YouTube tinha é tipo um joguinho que a gente toca e aí vai aparecendo as músicas, as letras e tudo. Aí eu comecei a fazer sons e tudo mais. Mas a minha história com o violino foi essa. Inclusive, eu já tentei tocar violão, que teoricamente é mais fácil, mas não consegui. Então, assim, comprei o violão na faculdade, que o pessoal, oh, tem alguma coisa aí da faculdade para você guardar lembrança? Eu disse, eu quero o violão. Aí eu comprei, trouxe para casa. Quem disse que eu consegui, passo nota, todas as notas, mas som que me agrade de jeito nenhum. Mas o violino foi totalmente diferente. Então as pessoas chegam, poxa, que tu toca com tanta facilidade. Disse, não é que é facilidade, eu não sei nem como eu toco. Eu vou tocando, passando as notas. Não é agradável o meu som. Tem dias que é agradável, tem dias que eu toco o dia inteiro, assim, eu acho muito bacana. Mas tem dias que eu acho horrível, aí quando eu acho horrível, fico uma semana, 2 semanas sem nem chegar próximo. Mas a minha história com o violino foi essa, foi por acaso, simplesmente. Já conheci o violino, claro, nas redes e tudo mais, mas nunca tinha visto um próximo. Aí eu cheguei nesse evento, vi a professora tocando, achei que era fácil, comprei, cheguei em casa, comprei um para estudante que eu tenho até hoje,
E iniciei a minha vida musical assim. Legal, legal. E aí, desses 2 anos que você começou com violino, quando que foi que você decidiu entrar no curso? Assim, eu fico mais ou menos depois de um ano. Eu entrei num curso depois de um ano, mas eu não tenho aquela. Eu não sou tão assíduo assim. Mas assim, eu entrei no curso exatamente para ter uma obrigação de estar assistindo a aula. E assim, eu assisto as aulas quando eu quero. Eu chego, eu quero assistir a aula de tal coisa, eu vou, mas vou sempre repetindo, eu vou avançando. Mas foi mais ou menos em dezembro. Isso aí, esse meu início foi em dezembro, o evento foi em dezembro de 2013, se eu não me engano, não, 2013, não, 2023. E em dezembro de 2024, se eu não me engano, eu entrei. Não, 2024 não. Eu sei que tem mais ou menos um ano, né? Porque meus cálculos aqui estão meio. É porque Mas tem a mais ou gente menos um virou de ano. ano, né? A gente virou de Dois ano anos mais ou agora. menos. É, vinte e Aí ficava dois, aí. 23. Foi isso aí. No final de 2023, né? Então, Mas já tem um tempo. Já tem um tempo. sim. Já tem um tempinho. E você sentiu que teve essa diferença, por exemplo, em relação ao que você estava vendo no YouTube e quando você entrou no curso? Você sentiu que teve diferença? Não há uma diferença. E não é só questão de organização de conteúdo. Porque ter alguém que eu sei que vai estar à minha disposição quando eu precisar, ele faz toda a diferença. Mesmo que eu não procure, ainda assim faz diferença, porque você tem um referencial. Então, eu tenho um tempo para estudar? Tenho. Eu tenho todo o tempo do mundo para estudar, na verdade. Mas, assim, eu não sei por que eu não estudo. Eu não sei se é um bloqueio criativo, ter essas coisas aí na vida. Mas só o fato de eu ter alguém que eu sei que eu vou poder conversar, que vou mandar um vídeo, vou tirar dúvida, só o fato de eu ter essa pessoa já me faz sentir melhor na hora de tocar. E tocar melhor também. Então, assim, as aulas organizadas fazem toda a diferença, mas eu ter alguém que eu sei que eu vou poder tirar essa dúvida, eu acho que é o ponto principal. Sim. E realmente, né? Isso te dá mais segurança, na verdade, né? Exatamente. Não, legal. Exatamente. E você já chegou a participar de alguns nossos plantões lá, tal? Já algumas vezes participei, mas geralmente eu vou no offline, o que é gravado. A maioria das vezes é o gravado, eu assisto os gravados. Uhum. E quando puder participar ao vivo também, de repente isso vai te dar uma motivação a mais ali também, de Sim, pegar sim, mais sim. vezes também. É legal ver as outras pessoas ali em tempo real, né? Aham. Assim. E atualmente, assim, como que você está em relação ao seu estudo, assim, de tempo, né? Assim, você falou que você tem bastante tempo, mas você não está estudando tanto. Como que você organiza? Eu tenho tempo, porque assim, eu sou professor, É então eu professor tenho do quê? vários. Eu sou da área de tecnologia. Sou da área de tecnologia. Aqui na cidade existem os técnico em informática e manutenção, eu dou aula de várias disciplinas nessa área. Então, há horário vagos, à noite provavelmente também são vagos, alguns dias eu não dou aula. Então, há tempo, e agora que eu estou de férias, eu estou estudando, nessas férias eu estou estudando, então eu tenho algum tempo vago. Eu só não tenho uma rotina, que eu acho que isso que me falta, rotina. A questão o que me faz falta realmente, assim, de fato, é ter grupos de estudo, mas grupos de estudo próximo, que eu possa ver, que eu possa ter contato, que eu possa conversar. Isso me faz muita falta, muita falta. Porque mesmo eu sei que a distância a gente vai poder conversar e tudo mais, interagir, mas é diferente de você estar próximo. Na minha cidade não tem ninguém que toque violino, ninguém. Tanto é que eu não pude nem tirar dúvida. Eu, no início eu aprendi foi tudo realmente pelo YouTube, autodidata, mas essa questão do contato, de você ter alguém ali para estar influenciando, você influenciando ela, fisicamente faz uma diferença extrema. Inclusive tem, eu tenho os outros grupos de alunos, né? Assim, você tem lá o grupo dos alunos, né, da turma, e é legal realmente assim interagir com a galera lá. Você pode mandar, sabe assim, eu sempre falo para os alunos que pode mandar mesmo vídeo estudando, pergunta lá entre os alunos, sabe? Porque na verdade, cara, assim, você tá ali querendo estudar, querendo participar, e tem mais um monte de gente também querendo a mesma coisa. Então, às vezes aí você fica assim, ah, não, não vou mandar não, deixa pra lá. Mas assim, basta você mandar uma mensagem. Se você mandar uma mensagem, um vídeo, uma coisa, cara, vai aparecer um monte de gente falando também, sabe assim? Porque tá todo mundo ali pra isso, realmente, pra ter essa interação sobre violino. É um grupo, dificilmente tem um grupo desses no WhatsApp que realmente funciona, né?
Mas esse grupo eu tento manter ao máximo realmente ali dentro das regras gerais ali, só falar sobre violino, só sobre música, tal, porque assim, às vezes a gente mal nem percebe, mas o grupo parte para um outro lado, nada a ver, né? Então, realmente eu tomo bastante cuidado com isso, né? Mas pode participar realmente com a galera. E tem outros grupos que, inclusive desses contatos assim, saíram estudos individuais mesmo, assim, tipo, tem alunos que eles se falam entre si e falam, ah, você está em qual modo, o que você está fazendo de exercício e tal, ah, bora fazer uma ligação aqui, nós dois aqui, e eles conversam no privado, faz isso aí no privado, estudam juntos, assim, eles têm o conteúdo em comum, né, que tem toda a orientação lá do curso, e aproveitam esse momento para também poder estudar juntos ali e tal. Óbvio que não é a mesma coisa de presencial, você junto ali, né, fisicamente tocando junto, mas dá para estudar juntos dessa forma também. Tem vários alunos que fazem isso. Então, aproveita esse conteúdo. Você pode até mandar lá no grupo, falar assim, ah, estou querendo estudar mais firme e tal. Tem alguém com disponibilidade para a gente estudar juntos, né? Abrir o curso, fazer os exercícios e fazer uma ligação assim, e um se ouvir, ver o outro, tal, trocar umas ideias, e realmente para se motivar mesmo, sabe? E eu, cara, eu não lembro, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Eu tenho um aluno que morava, pelo menos, em Ipirá. Eu não sei se ele ainda mora, porque estava fazendo faculdade na época. E, e ele tava nessa de ir de uma cidade para outra, tal. Deixa eu ver se eu acho aqui encontrar. Mas aí quando eu encontrar eu vou te passar o contato. Que aí você vê Poxa, envia mesmo. se ele tá ainda em Ipirá. Eu sei que ele morava em Ipirá, mas porque a mãe dele morava e tal. E ele tava fazendo faculdade, aí ia para outra cidade, voltava, ia e voltava, assim. É difícil lembrar de todos os alunos, assim. É Jefferson Oliveira, deixa eu... Inclusive Jefferson, tem uma aula lá no canal do Dominando o Violino que foi com ele. Que foi uma aula dele tocando e tal. Então depois dá uma olhada lá qual o nome dele? Jefferson. Jefferson Oliveira. Depois eu pego o contato dele e te passo também. E aí vocês conversam, de repente aí já se encontra pessoalmente. De repente se ele ainda tiver, né, por aí. Tem até um rapaz que ele toca em uma igreja. Eu pensei em ir para a igreja somente para isso. Mas eu vou procurar a Jefferson também. Que se tem Legal. mais outra pessoa tocando, eu acho que é bacana. Sim, sim, No não, meu caso, vai suprir essa necessidade. e ele é super esforçado também, assim, cara, muito legal e tal. Então, realmente, pode ser que, se por acaso ele estiver por aí, vocês se encontram, estudam juntos, né, assim, dá uma motivação. Porque é difícil realmente, assim, eu tenho muitos alunos que vão para a igreja, né, que realmente o objetivo é tocar na igreja, né? E aí, então, assim, junta uma coisa com a outra, na verdade, você acaba tendo lá o grupo da igreja, a orquestra e tal, e toca lá, né? Já o meu objetivo não é nem tocar na igreja, é ter alguém que toca na igreja para tocar comigo. Só que eu acho que eu vou ter que ser da igreja. Não, mas acontece. Mas assim, e também depende da cidade, né? Assim, quando a gente tá numa cidade mais pequena, tal, assim, realmente é difícil, né? Assim, da gente conseguir encontrar pessoas que tocam violino. O violino ainda não é muito comum mesmo, assim, né? Então, só chega nas cidades grandes, literal, assim, para você poder ter um Exatamente. grupo para tocar. Então, por isso que é importante usar desse meio online que você tem já disponível, dos alunos online lá que estão lá. Vai ter gente que vai querer estudar com você, com certeza, porque todo mundo tá ali no mesmo barco, cara. Assim, tá todo mundo querendo estudar, todo mundo tá querendo evoluir, criar uma rotina e, sabe, subir de nível no violino. Então aproveita isso, manda lá depois no grupo. Ah, tô querendo estudar com alguém, tal. Tem alguém que tô no módulo tal, exercício tal. Uhum. Quem quiser estudar comigo, tal, pra gente criar uma rotina, assim, de pegar todo dia. Cara, com certeza vai ter. Então, Eu fico com receio de enviar, mas eu vejo que algumas pessoas enviam, mas não, essa, pode poxa, eu não sou mandar, cara, pode ele, mandar. Sendo mas eu vou coisa, fazer. sendo coisa sobre violino, teoria, estudo, tal, pode mandar que não vai ter nenhum problema, Não, é sabe? sobre isso mesmo. Eu sempre fico assim com receio, eu toco algumas coisas, eu fico com receio de enviar. É só tocar bem aqui, mas eu Nada, vou fazer nada. isso. Acho que esse contato está sendo bacana por conta disso. Para estimular eu frequentar as aulas, os encontros online e principalmente para interagir mais no grupo. Tem Sim, poucas interações eu faço no grupo, muito sim, não, e poucas é, e mesmo. é legal aproveitar, né? Assim, faz parte do processo de aprendizado, não só
a parte de, ah, não, de ter as aulas estruturadinhas, de ter o professor e tal, mas o ambiente, né? O ambiente também muda muito, né? Assim, tanto que falam, né, que se você quer mudar uma pessoa, mude o ambiente dela. Então, a pessoa se torna outra pessoa em outro ambiente. Então, realmente é importante você utilizar desse meio, já que você tem contato, né, com outras pessoas que também estão aprendendo. E, ah, mas eu toco pior do que elas tocam melhor do que eu. Cara, assim, sempre vai ter gente melhor, gente pior, vai ter gente que tá muito pior, vai ter gente que tá muito melhor. E tá tudo bem, porque ninguém tá competindo com ninguém, a gente não tá apostando corrida, né? Então, é cada um no seu ritmo mesmo, cada um vai no que é possível de se fazer naquele momento. Agora, pensa comigo, se você tá nesse nível, ah, pô, tô tocando aqui, tá até razoavelmente com facilidade e tal, imagina se você estudasse com mais frequência certinho, pegasse firme, como você ia evoluir, né, nesses próximos tempos. Então, acho que agora é o momento de, sabe, pensar nisso, né, de pô, preciso estudar melhor para continuar sendo cada vez melhor, né? Então, é fácil a gente, quando a gente sai do zero para chegar em alguma coisa, é fácil, né? Assim, porque você sabe, você estava no zero, né? Assim, do zero para cá é uma evolução e tanto. Agora, daqui para o próximo nível, é muito mais difícil realmente, porque você Exatamente. já está tocando, você já está ali com a prática, né? E aí Aham. entra, sabe, ajustar os parafusinhos, assim, né? Então, um pequeno Uhum. parafuso faz uma grande diferença. Mas o duro é encontrar esses parafusos, né? Então agora é o momento para isso. Você lembra em qual módulo que você estava lá no curso? Qual módulo que você estava Eu vendo? lembro, sim, eu estou no 22, mas hoje eu estou vendo a questão do sol, como é que é o nome da escala sol. Beleza, Mas eu legal, estou no 22, eu fico retornando, eu não legal. tento avançar. E o que você sente que é a sua maior dificuldade assim hoje com o violino? Olha, a questão do som. Que assim, eu não sei se. É óbvio que a forma de eu tocar vai influenciar e o som feio também por conta disso, mas eu não sei se é exclusivamente por conta disso ou por conta do violino. E o meu violino é aquele violino muito básico mesmo, que é de R$ 600. Então, eu não tenho essa percepção se é meu violino, se é realmente como eu toco. Porque eu percebo as outras pessoas tocando, o som é totalmente diferente. Teve uma época que eu peguei um violino, muitos encontros que eu fui, e o som era diferente. Era, era um som mais vibrante e tudo mais. Aí eu tenho essa questão do tocar, de um tocar bonito, de um tocar que no mínimo seja agradável para outras pessoas. Passar, eu consigo passar até com certa facilidade as notas. Eu sou de uma certa forma afinado, porque tem momentos que eu paro somente para ver a questão da afinação, se eu Uhum. estou tocando da forma correta e tudo mais. Agora, a questão do som, aquele som bonito, que eu percebo em várias pessoas, tem momentos que eu percebo em mim, mas quando eu vou gravar, já não é, a percepção que eu tenho da Sim, percepção do celular é totalmente diferente. Então, sim. essa é a minha questão hoje. Legal. Pode ser, sim, alguma relação com o violino, mas também é mais técnico do que com o violino, assim, na verdade. Porque se eu pegar, por exemplo, o seu violino, você acha que o som sairia igual? Não sairia. O som sairia. Mas, quer dizer, o som sai, mas seria muito mais agradável. Aham, sim, com Um dó certeza. seria dó, um ré seria ré, mas seria muito mais agradável. Sim, exato, Por porque conta das técnicas. então você já tem a noção que não é o instrumento em si, mas sim dá para produzir um som bonito, mesmo com um violino iniciante. Eu tenho um desses quatro violinos que estão pendurados ali, esse da ponta aqui, é um violino que eu comprei no OLX, cara, por R$ 150. E tá com as cordas que eu comprei, isso tem anos já, tá com a corda ali que tá há anos essa corda, assim, tá muito velha. O violino de qualquer jeito, assim, não mexi absolutamente nada nele. Só pra mostrar que realmente é possível tocar num violino ruim de forma ok, aceitável, com som bonito, sabe? Já fiz vídeos sobre isso no canal, inclusive. Então, assim, não é o violino em si, mas são alguns detalhes da técnica. Mas a gente vai ver isso agora, tal, também. E aí eu posso dar algumas sugestões para melhorar nessa questão do som. Beleza, então agora a gente vai para uma parte mais prática mesmo.
Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais mesmo comigo, para realmente dominar o violino, né? Sem ficar perdendo tempo aí vendo vídeos aleatórios na internet, né? Para tentar aprender e tal. Mas não é mágica, né? Realmente precisa ter um método realmente organizado, passo a passo. O que você tem que fazer? Do zero até o nível avançado. E esses meus alunos, todos eles, têm interação direta comigo, né? De suporte, realmente pode gravar uma música, um vídeo, um exercício, para mandar para mim tocando, eu mesmo que assisto e mando as correções. É muito legal, não é? Sem contar que a gente tem um grupo no WhatsApp só para os alunos interagirem, né? Trocar ideias, experiências, até mesmo estudar junto. Mas também não é só ter um grupo aleatório, assim, com um monte de gente que toca violino que vai dar certo. Porque aí fica o cego guiando o outro cego no meio do tiroteio, né? Já ouviu esse ditado, né? Então, nesse grupo dos meus alunos, eu tô lá para supervisionar, para estar ali realmente de olho e podendo ajudar o máximo possível, né? Sem contar que a gente também tem aulas ao vivo, né? A cada 2 semanas, para realmente evoluir de verdade e que eu possa acompanhar esse processo, né? Então, se você gostaria de fazer parte desse grupo, se você quer realmente aprender a tocar violino de verdade, dominar esse instrumento, não perca a próxima oportunidade, né? Vou deixar o link aqui embaixo, é só você entrar lá no comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro certinho. Não tenho vagas nesse momento exatamente para novos alunos, mas se você se cadastrar, assim que tiver novas vagas, você vai ficar sabendo. E aí imagina só, na próxima vez que você assistir essa aula aqui, ser eu e você aqui fazendo esse podcast. Seria muito legal, não é não? Então vai lá, faz a sua inscrição no site, eu deixei aqui embaixo também na descrição, para a gente poder realmente começar esse caminho da forma certa de uma vez por todas. Bora lá. O que você vai tocar pra gente aí? O que você vai fazer? Tocar aquela, não sei tocar toda, mas pelo menos parte eu sei, que é aquela do Keno que você explicou naquela... Tá, beleza, no do primeiro desafio lá. Uhum. Tá. Não sei toda, porque tem uma parte que eu ainda estou estudando, mas pelo menos uma parte eu sei. Não sei se eu vou tocar tudo certinho, porque contigo aqui é diferente, né? Mas até filmando fica diferente. Mas vamos lá, vou tentar o máximo que eu puder. Acho que isso aqui tá meio... tá batendo na... Uhum. Acho que nervosismo, Não, mas você até mais... tudo bem. Já deu para ter uma noção ali. Uma noção. Beleza. Se você quiser, você pode aceitar, ficar em pé, você que manda aí, mas a gente toca um pouco, fala um pouco. A primeira coisa. Só me fala aí, você tá ouvindo bem o violino aí, ó? Beleza. Eu vou só deixar mesma coisa, o seu microfone mutado aqui, enquanto eu tô falando, mas aí quando você for tocar, falar, aí você aperta aí. Primeira coisa, no geral, assim, na primeira vez que você tocou, tava um pouco mais desafinado. Na segunda vez tava melhor já, acho que passou um pouco de nervosismo também, tal.
Mas o grande lance é realmente pensar na afinação, né? Essa música a gente está tocando, ela está em Ré maior. Então a gente tem o Fá sustenido, né? Que é separado aqui, né? E tem o Dó sustenido também, né? Que é esse Dó aqui, né? Separado. No geral, quando a gente tem esse tom inteiro aí, tá ficando um pouco abaixo. Então é abrir um pouquinho mais ainda o segundo dedo para chegar nesse ponto. Existe um tipo de exercício que a gente pode fazer, principalmente com esses dois primeiros dedos aqui, né? Para afinar bem, que é tocar. Eu sei que normalmente a gente fala, pô, não toca em corda dupla, não é para esbarrar na outra corda e tudo mais, tal. Mas agora é para tocar em duas cordas. Então, você pode tocar a corda Ré e Lá, e aí colocar o Mi aqui na corda Ré, mas tocando as duas. Tá vendo? Ó, dá para você afinar com a corda lá do lado, ó. E o Fá também. Se ficar desafinado, fica estranho. Quer ver? Eu vou colocar um pouco mais baixo. Ó. Não encaixa tão bem, tá vendo? Agora, se eu acho o ponto certinho... Mesma coisa o Mi. Se eu coloco um pouquinho para baixo, fica estranho também. Tá vendo? É como se encaixasse realmente assim, né, as ondas sonoras e tal. Então, depois dá uma praticada, tentando ouvir essa distância, porque é um pouquinho maior realmente. Né? Bem um pouquinho mais aumentado ali essa distância do segundo dedo. Então, isso é importante. Essa diferença, até você tocando, que a gente percebe, é uma diferença absurda. Eu acho que não está nem utilizando tanta técnica assim, né? Mas já percebe que não é igual. Sei. E aí eu vou falar de algumas coisas agora mais técnicas realmente em relação ao arco, que vai mudar um pouquinho, né? Então, uma coisa que é importante, assim, tem bastante coisa pra gente falar, mas eu vou falar de algumas delas, né? Então, a primeira coisa é sempre tomar cuidado, realmente, para não deixar o arco sair daqui, né? Daquela paralelismo ali com o cavalete, inclusive na ponta, tá? Não deixar sair desse paralelo, porque o que acontece quando a gente deixa o arco sair, né, e fica aquele arco mais assim, né, mais que sai um pouco do ponto, na verdade essa saída do ponto, o que ela está fazendo? Ela está fazendo com que eu mude onde eu estou entrando em contato com a corda aqui. E aí quando vai muito perto do cavalete, sai aquele som assim. Tá vendo? Ou quando vai muito perto lá do espelho, sai um som meio xoxo, assim, né? Tipo... Então tem que realmente manter nesse ponto de contato preciso, assim, do meio. Por isso que o arco não pode ficar dançando, assim, né? Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. E no geral, quando você tá indo pra ponta, tá vindo um pouco pra cá, assim. Você está deixando ele ficar para cá. O que isso está fazendo? Realmente é o controle aqui do braço. Você está levando o braço para trás um pouco. Na verdade, tem que manter o braço aqui, tá vendo? Só de mudar o cotovelo de lugar, já ficou reto, já ficou no ponto que deveria ficar. Então, toma muito cuidado para não levar o braço para trás. Um bom jeito de praticar isso, você pode praticar grudado na parede. Então, vai lá na parede, encosta o cotovelo na parede, e aí não tem como ir para trás. Aí você pratica. E aí vai só abrir e fechar, abrir e fechar. Sabe? Ré, Lá e Mi, todas as cordas. Com a corda solta mesmo já resolve bastante. Esse é um dos pontos, né? De realmente pensar no jeito da movimentação do arco. Agora, por que no geral, a gente consegue ver essa diferença de qualidade de som? Por quê? Porque são dois fatores que resolvem isso, que você precisa agora tentar trabalhar isso. E a gente vai fazer algumas coisas. Pressão e velocidade. Então, quando a gente tenta tocar, né, e tá ali usando muita velocidade e pouca pressão, sabe que... Tá vendo como tá bem parecido, né?
muito parecido com o meu toque. Exato, exato, exato. Porque é muita velocidade e pouca pressão. Então tem que realmente equilibrar isso melhor, sabe? Então tenta usar realmente mais concentrado o arco, realmente, sabe? Colocar lá na corda e um pouquinho mais de pressão. Tá vendo? É bem mais concentrado o arco, sabe? Sem deixar o arco solto. É você que tem que comandar o arco o tempo inteiro, né? Então, realmente colocar ele e você comanda. Pra ter esse som, pra não sair assim, né? Então a pressão é importante, colocar um pouquinho mais de pressão. Agora, só não pode colocar pressão demais e pouca velocidade, porque aí vai ficar aquele som assim, né? Aí fica preso, né? Então tem que soltar esse som. A pressão é importante, mas precisa equilibrar a pressão e a velocidade para sair esse som. Então, primeiro, pode ficar em pé de novo aí. Fique esperto aí, porque vai rolar um evento daqui a alguns dias de uma semana de aulas gratuitas comigo. E aí você vai poder aprender toda essa metodologia que você está vendo nas aulas, né? Tudo isso aplicado de verdade em um passo a passo. Então, para você não perder isso, vai lá no link que está aqui na descrição, né? No comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro lá, coloca seu nome, seu e-mail e eu mesmo vou te mandar um e-mail com todas as informações assim que forem abrir as inscrições para você poder participar desse evento gratuito comigo. Fechou? Então a gente se vê lá. Antes de trabalhar na música especificamente, a gente vai fazer o contrário, vai fazer só pensando na escala de Ré maior, de Ré a Ré. Então vai ser só corda Ré e corda Lá. Então... Só isso. Mas pensando assim, literalmente pensando no peso e na quantidade de arco, assim, é isso que a gente vai focar. Então só isso, mas com bastante pressão, quase aquele ponto de sair aquele ruído, quase, tá vendo? Quase esse ponto, mas com mais velocidade, que aí você vai ter um controle melhor. Vai lá, escala de Ré maior. Mais alto, Fai. Lembra lá do que eu falei lá do segundo dedo. Esse é o Fá sustenido. Ah, faço. Isso. Foi melhor, já teve uma percepção melhor do som. Mas ainda não sinto que tá realmente com a pressão. Por quê? Porque o arco tá saindo da corda, né? Sabe aquele som assim? Isso quer dizer que tá leve demais. Se você aplicar a pressão, ele não sai, é impossível. Então pense em tocar mais forte. Tenta assim, cara, produza agora o máximo de som possível na escala de Ré maior. O máximo possível. Tô sentindo que ele tá pulando. Sim. Ah, porque ainda não tem o controle dessa pressão, né? Então, mas esse é o caminho. Já melhorou bastante a qualidade do som. Então, sempre pensar, na hora de tocar violino, realmente pensar, pô, no som que eu vou produzir tem que ser o som de violino. Não é pra ser aquele som assim, tipo. Esse não é o som de violino. E não é o violino que vai mudar isso. É você.
de realmente colocar esse som aí que você acabou de tocar, com essa pressão, com essa velocidade. Realmente colocar esse som para funcionar. Posso tentar aqui novamente com essa pressão, para ver se melhorou? Pode. Pensa nessa pressão, na velocidade. Lembra da afinação do segundo dedo aí, que é mais para frente, que tá ficando fechado demais. E de usar um pouquinho mais de velocidade, porque você tá com pressão realmente mais forte. Então, pensa na pressão. Beleza. Aí, até aí, beleza. Até aí tá bom, tá bom. O que você sentiu no som em relação a isso? Ó, porque assim, o som ainda não... Deixa eu ver, tá. Eu sinto que o som não está puro ainda. Tem uma coisa metálica e uma coisa arranhando. É como se tivesse assim, ó, se tivesse o som e tivesse algo a mais que não deveria ter. Sim. No geral, isso é ainda a relação de peso e velocidade. Peso, Porque se você melhorou um pouco a pressão, beleza. Aí ficou um som mais conectada a corda com a crina, né? Mas ainda tem momentos, principalmente por ser uma música muito rápida já, né? Já tem coisas mais rápidas e tal. Tipo, se você olhar depois, você vai ver o quanto o seu arco fica assim, ó. Sabe quando eu vi isso? Quando eu gravei o vídeo, porque eu não tinha essa percepção. No dia que eu gravei o vídeo, aí eu vi o arco vindo pra cá, e eu não tinha essa percepção. Exato. Isso muda demais o som. Então, como que trabalha isso? Cara, assim, é realmente se atentar, fazer os exercícios, lá desde os exercícios mesmo de corda solta e tal, mas se atentando com essa movimentação para funcionar do jeito certo. Então, ali pensando no movimento, vai até a ponta, volta, mantendo reto, né? Fazendo, por exemplo, aqueles exercícios de salto, são muito difíceis, né, de fazer. E aí vai lá para a corda lá. Fazendo reto, sem deixar ficar assim. Porque isso que tira a qualidade do som. Então, quando a gente fala de tocar com arco retinho, não é por questão estética, não é porque é bonito. É porque isso influencia muito no som, né? Então, assim, você já entendeu que precisa de mais pressão, precisa de mais velocidade, mas enquanto o arco estiver sambando muito, não vai sair bom. Olha só, por exemplo, quando eu toco essa parte mais rápida que tem do Canon, né? Que começa assim. Tá vendo como é muito estável o movimento, apesar de estar se mexendo o tempo inteiro para cima e para baixo, mas é concentrado esse movimento, não precisa de muito arco, porque são notas curtas, né? Então mais pressão e menos arco, menos velocidade, ó. Tá vendo? É só isso aqui, só esse pedacinho que eu tô usando aqui, ó. Isso aqui. Ó. Né? Então, realmente, para tocar isso, precisa concentrar mais. Pensa sempre assim, quanto mais curta é a nota, mais concentrado é o arco. Então, precisa de um pouquinho mais de pressão e menos espaço, realmente, usar menos do arco. Porque se você fica tocando assim, ó. Tá vendo? Usando muito arco, fica poluído o som. Então fica sujo, fica com ruídos, esbarra, acontece um monte de coisa que não era para acontecer. Então quanto mais rápido, mais concentrado. Né? E mesma coisa quando tem depois, é... Tá vendo? Eu quase nem mexo o arco, fica só aqui, ó, nesse espacinho.
Então, sempre pensar em quanto mais rápido, concentrar mais o arco. E aí, aumentar essa pressão que está muito leve, porque se o arco está saindo da corda é porque está leve demais. Então, realmente precisa um pouquinho mais de contato. E, só para não deixar de falar, refaz lá aquela parte dos dedos e tudo mais, desde lá dos exercícios mais básicos, porque quando você está tocando, por que está caindo na maioria das vezes desafinado? Porque está sem referência. Então, quando você toca aqui, por exemplo, e vai tocar o Ré, não é só para colocar o terceiro dedo, é para colocar 1, 2, 3. Aí o Dó aqui junto. Mas todos os dedos estão na corda. Ó. Os 3 dedos estão na corda, porque já tá tudo afinado aqui. Eu não tô mexendo o tempo inteiro para baixo, para cima e tal, porque eu tô indo lá para aquelas notas, ó. Já tá lá. Vai colocar o Sol, pensa no Mi, Fá, Sol. O que você faz assim? E aí coloca só o terceiro. Como você vai saber se ele está no lugar certo? Não tem como, é impossível. Porque você não tem os outros dedos de referência. Então precisa pensar no Mi, no Fá e colocar o Sol. Aí eu tenho. Então sempre pensar nos 4 dedos na corda, realmente, quando você vai usar os 4. Quando vai colocar o terceiro dedo, não é só o terceiro. É 1, 2, 3. Para ter a firmeza da afinação. Garantir que está no lugar certo. Vai colocar só 2 dedos, não é só o segundo. É o 1 e o 2. O único dedo que entra sozinho na corda é o primeiro. Então, isso a gente fala lá no curso, tal. Você deve ter feito certinho, mas depois esqueceu. E aí, na hora de tocar a música, vai tocar de qualquer jeito, né? É a questão da continuidade. Porque quando se tem uma continuidade, você não esquece o princípio mais básico, né? Como eu esqueci, e vai tocando de qualquer forma. E uma coisa, Arthur, que eu tenho um pouco de... Não é dificuldade, é dúvida, em relação ao arco, a inclinação do arco. Ele tem uma inclinação assim, ou ele toca assim? Não, ele fica assim, levemente inclinado, a crina virada pra você mesmo. Sempre assim, tá vendo? Até lá na ponta, ele fica sempre inclinado, a crina virada pra mim. Um pouquinho, né? Não é muito, não precisa deitar o arco lá, não. Mas só um pouquinho mesmo inclinado. Então, no geral, é a questão mesmo de arcade. Melhorar a arcade. Exato, de Agora, controle de arco. a relação, eu vou rever todos os exercícios, desde o início, para tentar melhorar isso aí. Porque realmente, os dedos, eu já tinha ouvido mesmo você falar sobre isso, que tem que colocar todos os dedos certinho na posição certa. Só que, por algum motivo, isso foi esquecido, foi se perdendo. E hoje eu toco só com o dedo. Às vezes eu coloco todos os dedos, outras vezes não. Mas eu só coloco todos os dedos exatamente por isso, porque eu já tinha ouvido o seu vídeo e já tinha feito. Mas aí eu já perdi essa referência. Uhum. Não, e faz muita diferença nesse sentido de afinação mesmo, sabe? Para tocar mais afinado, precisa pensar no bloco dos dedos e não só um dedo sozinho. Uhum. Beleza? E só vira assim o seu violino assim, ó, de lado para mim, assim, ó, para eu olhar ele bem retinho. Mas o cavalete. Tá bem inclinado. Eu tinha visto isso, eu falei, tá torto pra frente aí. Depois dá uma olhada. Tem lá no canal, inclusive, um vídeo que fala sobre como montar o cavalete no violino pra arrumar isso. Só pra não deixar, porque você mesmo consegue mexer nisso, sabe? É só afrouxar um pouquinho as cordas, arrumar ele pra trás um pouquinho, prender de novo e tal. Então, até outra coisa. É só porque pra ele não cair, porque ele pode cair desse jeito aí, a qualquer momento pode acontecer dele cair, aí pode estragar o violino. Eu já tinha até percebido sobre isso e o luthier, ele nunca foi passado pelo luthier, até pelo valor, né? Mas não só foi por conta do valor, não. Porque foi o meu primeiro instrumento, nunca tive contato a ele, nunca tinha orientação. Aí eu comprei. Só que a questão do luthier é que na minha cidade não existe isso, não existe luthier. Ponto. E para enviar para São Paulo, eu não sei se vale muito a pena eu enviar um violino como esse para São Paulo, pagar só de transporte 100 e poucos reais. Ou talvez deixar mais um pouquinho e comprar um violino já todo ajustado, já tudo certo. Sim. Mesmo que iniciante, mas já comprar tudo certo. Mas realmente ele tá, não é, eu acho que ele não é, ele não é ajustado. Sim, não é, e é importante, faz diferença, né? Assim, ter um violino ajustado para poder tocar e tal, isso influencia na tocabilidade, né? Então, é importante mesmo pensar nisso, né? Preciso resolver isso de alguma forma. Então,
Ou, sei lá, se você por acaso, ah, vou viajar aqui, vou, sei lá, vou em Salvador. Salvador tem. É, Salvador tem, né? tem. Então, de repente, se você por acaso for pra lá, leva o violino junto, deixa lá no luthier rapidinho, ele ajusta as coisas, ele vê e tal. Você tem algum contato de alguém em Salvador? Eu já até Tenho. procurei na internet, mas não achei. Tenho, eu te passo, eu Em te passo. Salvador, para mim, é mais fácil. Beleza, não, eu te passo sim. E aí, para pelo menos, assim, ter ele 100% funcional, né, com tudo certinho, e Aham, tal, mesmo sendo violino básico, vale a pena ser, assim, ter aham, ele ajustado, né? Não precisa mexer, assim, não precisa fazer, nossa, sonorização, mexer na alma, mexer na barra, não é isso, é mexer por fora mesmo, para que ele ajustar fique com o mesmo. cavalete na altura certa, na curvatura certa, a pestana, a distância das cordas, as coisas básicas mesmo, sabe? Aham, Então, mas é importante buscar isso, né? Assim, para ter o violino realmente na melhor condição dele para você usar. Mas no geral não é o violino que vai te dar um som aham. melhor, não adianta pensar nisso. Mas é realmente trabalhar esses detalhes do controle do arco agora. Então, agora é organizar a rotina de estudos de verdade. Sabe assim, eu estava falando com alguns alunos, inclusive, sobre isso, né, no masterclass que eu fiz lá. Muitas vezes a gente fica nessa, né, de não estudar porque não está na rotina, na verdade. Então, Uhum. organiza a sua rotina, pensa assim, quando e quanto tempo eu vou ter de violino no meu dia. Então, mesmo que seja 30 minutos, mas assim, acordei, vai ser assim, tal, 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 vou estudar violino aqui. Ou no almoço, depois do almoço, eu tenho esse tempo aqui, vou estudar aqui 30 minutos. Mas coloca de verdade na agenda, assim, sabe? Tipo, é o momento com o violino. É, Se não tiver na até agenda, você porque não hoje faz. não faz mesmo. Até porque hoje eu também sinto essa necessidade. Às vezes eu quero tocar uma música, mas não tem no YouTube, porque geralmente o gosto não é o mesmo das pessoas que querem colocar no violino. E eu não sei, por exemplo, a partitura. Eu até consigo ler a partitura, mas essa falta de prática, de estar na rotina, como você falou, é que me prejudica. Eu acho que eu era para estar tocando muito bem. Hoje era para estar tocando muito bem, mas essa falta de prática, de estar pegando somente nos momentos que eu acho necessário, que eu quero, né? Exato, Aleatoriamente, eu acho que me prejudica. exato. E eu gosto muito dessa parte teórica. Eu entendo a importância que é a parte teórica. Até porque com a parte teórica eu consigo tocar melhor, consigo pegar uma música que eu goste e tocar. Eu consigo. Ontem mesmo eu estava fazendo um estudo até do metrônomo, mas o rapaz estava falando sobre o teclado. Eu já tinha até essa percepção, quando você tem os quatro passos, aí tem um momento que você vê o toque um pouco mais forte, que é o compasso certinho, assim, no teclado. E eu acredito que no violino seja a mesma coisa. Então, esse estudo que eu acho que também falta muito em mim. Sim, O tocar, sim. eu acho que eu vou tocar naturalmente com o tempo, mas de E estudo tem eu acho que tudo, eu cara. até mais Assim, importante. você já tem tudo. Você tá com a faca e o queijo na mão, literalmente, né? Eu Assim, estou você mesmo. tá, você tá com o método certinho lá no curso para você seguir o passo a passo. É só fazer, entrar e criar essa rotina. Tem o suporte comigo sempre que precisar. Pô, tô fazendo um exercício aqui, grava, me manda, tal, eu vejo, corrijo, mando o feedback. Tem o grupo dos alunos para poder se motivar junto também. Você tem tudo. É só Até o realmente tempo eu tenho. fazer, entendeu? Fazer acontecer. Então aproveita esse momento, assim, essa oportunidade que você tem, e poucas pessoas têm, né? E muita gente gostaria de ter tudo isso. Então aproveita isso realmente, porque se você aproveitar, cara, assim, se você colocar nos seus objetivos, falar assim, cara, esse ano a gente está em janeiro ainda, né? Então se você quiser realmente estudar firme, falar assim, não, até o final do ano eu vou estudar, sei lá, todos os dias da semana, pelo menos de segunda a sexta, né? 5 vezes por semana. Cara, se você fizer isso até o final do ano, você vai chegar no final do ano, é outra pessoa, cara. É outra pessoa com violino. Então, mas tem que ser firme no seu objetivo, assim, e realmente fazer acontecer. Porque você já tem tudo pra fazer, só não tá fazendo. Eu acho que esse momento é super importante nesse sentido. Tirar um pouquinho da zona de conforto, porque já estou na zona de conforto há muito tempo. Sim, E é uma coisa que eu quis, né? Eu comprei o violino para isso, eu vi que eu tenho uma aptidão para isso, mas o principal eu não fiz, que é ter essa rotina que você sempre falou, que vários youtubers também falam a mesma coisa. E eu sei também que tem que ser assim. sim. Mas eu acho que esse hoje é um ponto inicial para mim. Então eu vou tentar, ou a partir de hoje, né, eu acho que foi até Deus que fez esse sorteio, assim, que colocou meu nome, mas eu vou tentar, assim, fazer essa rotina, que eu quero, né, uma coisa que eu Legal, gosto. legal. E é isso, assim, mesmo tendo facilidade, né? Assim, a facilidade, a aptidão e tal, cara, te leva até o passo 2.
Agora, para chegar do 2 até o 100, aí é dedicação mesmo. Então, realmente precisa, assim, sabe? Quem tem talento, quem vai mais rápido nas coisas, né? Tipo assim, eu sempre gostei de matemática, eu sempre fui muito bem em Eu também matemática. sou apaixonado por matemática. Não, sempre gostei, sempre gostei. Mas assim, cara, para fazer uma prova de matemática, eu tenho que estudar, porque não é porque eu tenho facilidade que eu sei tudo. Então, E eu vou te tem que dizer uma estudar. coisa, Arthur. Na minha vida assim, profissional, eu já percebi que a facilidade às vezes dificulta. Porque quando você tem aptidão para determinada coisa, você entra para uma zona de conforto. Uhum, E quando você não tem, você se dedica, sai dessa zona de conforto. E no caso do violino, talvez até toque melhor do que quem tem aptidão, exato, mas não faz esse exercício. exato. Então esse é o caminho. Agora você já sabe, agora é organizar e fazer direito para poder evoluir. Beleza, Cris? Beleza, cara. Só tenho que te agradecer muito, viu? Muito obrigado por tudo. Nada, tô aqui para ajudar mesmo. Então agora é fazer, eu já tô fazendo meu lado, agora você tem que fazer o seu aí. Eu tenho que fazer o meu. Valeu, Valeu, cara. Muito abraço, tchau, tchau. obrigado. Tchau, tchau.